Salmo 119, a partir do versículo 41, e esta estrofe corresponde à sexta letra do alfabeto hebraico, que é a letra Vav, tá? A sexta estrofe correspondente à sexta letra do alfabeto hebraico, letra Vav. Diz assim a palavra do nosso Deus: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque podemos nesta noite, reunidos em teu nome, te adorar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento de exposição da tua palavra. Pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, nós não podemos assimilar a grandeza maravilhosa que é a tua lei. Por isso rogamos que o Senhor nos ilumine, abrindo o entendimento para compreendermos com clareza, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor quer mostrar na nossa própria vida, no nosso próprio contexto, o que o Senhor tem para nós. E que o Senhor também trabalhe no nosso coração nessa noite, para que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas também, além de ouvintes atentos, sejamos operosos praticantes. É isso que nós te pedimos, rogando que o Senhor use a instrumentalidade do teu servo, para que o Senhor mesmo fale através desta exposição aos corações daqueles que estão conosco nessa noite e também aqueles que nos acompanham em suas casas. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos caminhado nesta série após um tempo sem considerar o Salmo 119 e já chegamos à sexta mensagem desta série que titulamos Como Eu Amo a Tua Lei. E o salmista expressa num acróstico de A a Z o quanto ele ama a palavra do Senhor. É uma expressão do próprio Salmo, esta que usamos para intitular Como Eu Amo a Tua Lei. A nossa expectativa é que, à medida que avançarmos aqui e na nossa vida com Deus, na caminhada cristã, possamos amar cada vez mais a palavra de Deus e expressar de todo o coração, de fato e de verdade, que amamos a Deus e amamos a sua palavra. Nós temos considerado os diversos aspectos da jornada cristã nas outras estrofes que nós vimos, e hoje nós trataremos sobre um tema que é exatamente sobre isso, sobre a verdadeira vida cristã. Se você foi chamado pelo Evangelho para ser um discípulo do Senhor Jesus, foi feito Filho de Deus e tem conhecido mais, tem alegria de poder adorar ao seu Senhor e Salvador através de Cristo, você tem experimentado sobre o que é trilhar neste caminho que é a vida cristã. Por isso, essa sexta estrofe, ela complementa, ela vai além daquilo que nós vimos nas estrofes anteriores, tratando sobre este tema, a verdadeira vida cristã. E eu gostaria de começar com uma pergunta que não é tão curta, mas é importante ser um pouco mais longa porque abrange as outras estrofes anteriores. Então esta pergunta é a seguinte, a partir da qual nós começaremos a exposição do texto.
como é possível guardar puro o caminho, como vimos na segunda parte, considerando o mundo caído e hostil em que nós vivemos, as dificuldades da vida, as pedras pelo caminho, as pressões no nosso cotidiano e com a nossa tendência de termos um coração dividido. Se felizes são aqueles que andam na lei do Senhor, que foi a primeira letra do alfabeto, os 8 primeiros versículos deste salmo, e considerando que para sermos abençoados neste santo e justo caminho, na nossa própria vida, experimentarmos essa felicidade na caminhada com Deus, devemos guardar o caminho puro, considerando o mundo perdido em que nós vivemos, as dificuldades da vida e termos um coração dividido, poderíamos perguntar: o que será de nós? Ou perguntar uma questão que é mais próxima ao tema: como viver então diante de tantas dificuldades verdadeiramente a vida cristã? É claro que cada estrofe apresentou uma resposta a essas questões que nos afligem, nos preocupam, que são difíceis na caminhada com Deus neste mundo. Mas além das respostas que cada estrofe dá, é preciso de algo a mais. Não estou querendo dizer com isso que as outras estrofes são insuficientes. Precisamos ir além, porque esta estrofe ela vai além. Quando essa letra Vav, que no idioma hebraico ela é usada como uma conjunção, seria o e alguma coisa. Então nós vimos várias coisas, mas falta algo a mais. Então, e também isto. Este algo a mais é o assunto da sexta estrofe. Mas não é um complemento. Sabe aquele acessório que você talvez não precisasse ainda, que gostaria de ter? Este tema, este assunto que trata a sexta estrofe, mais do que ser um complemento, é o elemento mais importante na vida cristã. Então considere tudo o que nós vimos até aqui. Feliz é aquele que anda na lei do Senhor, que deve manter o seu coração puro neste mundo caído e hostil contra os cristãos, em que precisamos lidar com as dificuldades da vida, com as pressões do nosso dia a dia e com a nossa tendência de um coração dividido que, além de amar o Senhor, ama muitas outras coisas. Então precisamos lembrar de uma coisa a mais, seja qual for a situação que nós passemos. Este algo a mais sempre deve estar presente, porque é o elemento mais importante na vida cristã. E o elemento mais importante na vida cristã está no versículo 41, veja comigo mais uma vez, que diz, na nossa versão: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. A NVI que eu entendo que nos ajuda a compreender melhor esse texto em especial, diz que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então, venham sobre mim as tuas misericórdias, que o teu amor me alcance. Em todas as situações que passamos na nossa vida, especialmente nos momentos difíceis, nós aprendemos a valorizar aquilo que é mais importante. Vimos circunstâncias diversas nas outras estrofes, e aqui nos é revelado, pela vontade de Deus, através de quem escreveu este salmo, de um elemento que é mais importante na vida cristã. Isso significa, meus irmãos, que mais do que saber o que fazer nas situações que você tem enfrentado, e na verdade que precisamos lidar com muitas coisas no nosso dia a dia, precisamos lidar com nossos familiares, aqueles dentro de casa e aqueles que estão fora de casa. Precisamos lidar com cônjuges, precisamos lidar com filhos, os filhos precisam lidar com seus pais. Nós precisamos lidar com o ambiente de trabalho, que muitas vezes é desafiador e muitas vezes fica tipificado na figura do chefe, que é alguém que
se tem com frequência dificuldades, mais os desafios do trabalho, as demandas que são muito grandes. E nessas situações, inclusive no ambiente da igreja, da nossa sociedade, nas dificuldades que temos que lidar, como nós naturalmente respondemos a elas. Não é verdade que muitas vezes tendemos a usar a nossa experiência pessoal, seja para resolver os nossos problemas, como para orientar alguém a resolver os nossos problemas? Nós usamos a razão, a lógica, os recursos que nós temos, a nossa própria sabedoria. Mas qual seria o elemento mais importante e o que sempre deve estar presente? Pode acontecer alguma situação que você nunca tenha precisado enfrentar, mas vai precisar enfrentar. E a experiência, onde estará? Situações em que ultrapassa a nossa capacidade, a nossa força e não podemos fazer nada a respeito, nós sentimos que perdemos o controle. Nestes momentos devemos lembrar que por mais que nessas situações nós saibamos muitas vezes o que fazer, inclusive seguindo a orientação de Deus nas estrofes anteriores, não devemos perder de vista que sempre, em toda situação, o elemento mais importante deve estar junto, porque dependemos disso. E qual seria o elemento mais importante que sempre deve estar presente em toda e qualquer situação que eu e você passemos? O salmista responde: são as misericórdias do Senhor. Depois de ver os diversos momentos que poderia passar nas estrofes anteriores, o que ele espera? Algo a mais, que é totalmente suficiente. Que venham sobre mim, Senhor, as tuas misericórdias. Ou como na outra versão, que o teu amor alcance-me. E a palavra para misericórdia aqui é uma que com frequência aparece, e não é porque o pastor gosta, é porque a Bíblia está cheia dessa palavra, que é a palavra resede, que é o amor de Deus, as misericórdias de Deus, a fidelidade, bondade, a graça de Deus. É o amor chamado pactual, o amor da aliança. Aquele amor com que Deus escolheu amar uma humanidade caída no pecado, perdida, distante de Deus, seus inimigos, e Deus, por amor a si mesmo, quis fazer uma aliança com o povo, com pessoas, quis revelar o seu amor para com pecadores. E uma das passagens que expressa esse amor de Deus por aqueles que ele escolheu amar, não por algo que ele viu em nós, mas porque ele encontrou prazer em nos amar. É o texto de Deuteronômio, capítulo 7, e eu vou ler dos versículos 6 ao 11, se alguém quiser acompanhar a leitura. Deuteronômio 7, do 6 ao 11, que expressa esse amor de Deus pelo povo, que deve ser compreendido para que o povo de Deus também possa amar a Deus de todo o seu coração. Deuteronômio 7, 6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que ama de um modo fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. E o salmista
diante dessas situações difíceis. E o que a gente faz quando o calo é apertado? Quando a dor vem? Quando situações que ultrapassam a nossa capacidade de controle, como se tivéssemos controle de alguma coisa, vem. Quando percebemos nossa fragilidade, nós clamamos ao Senhor. E somos lembrados por Ele, através da palavra dEle, que Ele é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso e fiel, que nos trata melhor do que nós merecemos. De maneira que o salmista, ele roga: Senhor, que venham sobre mim as suas misericórdias. Derrama a tua graça, o teu amor fiel sobre a minha vida, o amor que fez Deus salvar. Por isso ele também diz: e a tua salvação segundo a tua promessa, aquela promessa que fora cumprida quando Deus libertou o povo do Egito, quando enviou seu Filho à cruz do Calvário para que morresse e para que pudéssemos ter vida até dele. E ele roga então, Senhor, que as tuas misericórdias no plural, porque a misericórdia de Deus é manifesta de diversas maneiras no decorrer da história, na salvação de Deus ao seu povo e para nós no passado, realizada em Cristo Jesus, e antes, quando Deus, antes da fundação do mundo, escolheu nós, inimigos, para sermos seus filhos. Olhando para o passado, vemos a manifestação da misericórdia de Deus na história, na eleição e na salvação. Nós também podemos experimentar no presente as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Vemos então, experimentamos este grande amor de Deus, essa misericórdia de Deus no presente, pela sua providência. No modo como Deus nos preserva como filhos, no modo como Deus nos conduz mesmo em meio às pedras, nos fazendo pisar sobre uma rocha firme e segura, nos sustentando e preservando até o último dia. E essas misericórdias que, além de nos serem manifestas, nos terem sido manifestadas no passado em Cristo, e no presente na sua providência, também são manifestas nas promessas de Deus, que o salmista afirma aqui também, segundo a tua promessa que Deus irá cumprir ainda no futuro e que nós conhecemos pela palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o elemento mais importante na vida cristã? São as misericórdias de Deus, que sempre estão presentes, seja qual for a situação. E quando as misericórdias de Deus vêm sobre alguém, manifestadas na salvação, nas promessas de Deus, como alguém que recebeu essas misericórdias pode permanecer o mesmo? Alguém que recebeu o amor de Deus terá produzido dentro de si efeitos que emanam para a vida eterna. Isso já pode ser visto aqui, hoje. Que tipo de efeito as misericórdias de Deus causam na vida de alguém? Que tipo de efeito, em meio às circunstâncias que você passa, você deve perceber serem causados e aumentados na sua vida, no seu coração e nas suas palavras? Nós vemos isso a partir do versículo 42. O primeiro efeito dessas misericórdias de Deus na vida de alguém é o efeito de falar a respeito da palavra. Falar a respeito da palavra. Nos versículos 42 e 43 nós lemos: e saberei, vejam, começa com a letra E aí, não é? É aquela conjunção, a letra Vav. Então, quando alguém recebe a misericórdia de Deus, então nas circunstâncias, eu preciso também e principalmente das misericórdias de Deus, e tendo recebido, alguns efeitos serão causados. O que acontecerá em primeiro lugar? E saberei responder, resposta através de palavras, aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade,
pois tenho esperado nos teus juízos. Então, qual é o primeiro efeito de quem recebeu o amor de Deus e a sua salvação? Quando alguém recebe um presente incomparável, qual vai ser a sua reação? Eu vou querer falar sobre ele, nem que seja fazendo uma postagem no feed, né, de alguma rede social, ou nos stories, ou alguma coisa assim. Eu não vou me conter, eu vou querer falar, né? Quando um presente incomparável é recebido por alguém, como, por exemplo, alguém que é casado sabe que está esperando um filho. Que presente! E eu quero contar aqui como essa situação é difícil não falar, né? Quando Adelaide estava grávida do Isaac, nós, em meio àqueles comentários, exame para lá e para cá, aqueles cuidados, nós achamos que a gente deveria falar para a Sara, né? A primeira que deveria saber ali seria a Sara. E ela tinha 3 anos. Imagine contar um segredo, um presentão desse, um irmãozinho, para uma menina de 3 anos. Quanto tempo vocês acham que ela demorou para contar? Contamos no sábado à noite. No domingo de manhã, na escola dominical, ela já tinha espalhado a notícia. Ela tentou segurar, mas ela não se pôde conter. Quando se recebe um presente que é incomparável, a gente quer falar dele. É impossível ficar calado. Quando a gente sabe de uma notícia maravilhosa, nós queremos compartilhar, não é? Recentemente eu fiz um exame e não compartilhei com os irmãos. E houve uma preocupação que poderia ser algo a mais. Quando recebi a notícia de que não era, eu fiquei feliz. A primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com a Adelaide, ligando para ela, né? Quando alguma enfermidade tem é descartada, ou há um tratamento, ou há uma cura, a gente quer falar a respeito disso. Quando se encontra com alguém famoso, vocês já encontraram com alguém famoso? Alguém conhecido? Certa vez um vice-prefeito quase bateu no meu carro no shopping, no estacionamento do shopping. Foi alguém famoso, depois eu conto quem era. Pensa aí, um cantor vice-prefeito de um tempo atrás. E e aquela situação foi tão cômica depois do susto que eu não podia deixar de falar. Então, quando conhece alguém, nesse caso não foi conhecer, mas quando você conhece alguém que é conhecido, você compartilha, já tive a oportunidade de conhecer e foi muito bom. É inevitável contar. Meus irmãos, estou falando de situação cotidiana. Quanto mais aquele que recebeu o presente da salvação. Recebeu o amor, a graça e a misericórdia de Deus revelada a um inimigo que merecia a morte eterna. Alguém que sabe das promessas de Deus, que mais do que uma boa notícia de uma informação cotidiana, são as promessas de Deus, que Deus faz àqueles que o amam. E você pode ter encontrado alguém famoso, ou ouvir falar, alguém conheceu alguém famoso, mas se conhecemos o único Deus verdadeiro, através de Cristo, isso não é digno de que nós falemos a este respeito? Conhecemos o Deus incomparável, isso é infinitamente maior do que qualquer outro que possamos conhecer. Por isso que o salmista, com este elemento mais importante da sua vida cristã, que é a misericórdia, a salvação e as promessas de Deus, é o Evangelho de Deus que o alcançou e transbordou em quê? Em palavras. Por isso ele diz, saberei responder na palavra que eu confio. Quem conhece a palavra de Deus e valoriza esta palavra como sendo palavras da boca do próprio Deus, e confia nessas palavras, saberá responder a qualquer situação. Saberá responder até numa pior situação, que é insultos, que o salmista menciona aqui. Há momentos de perseguição que o crente deve passar por amor a Cristo e por ter recebido essa graça de Deus. E sempre na dependência do Deus que capacita,
como nós vemos aí, não tire jamais de minha boca a palavra da verdade. Eu dependo de ti para falar sobre o seu amor revelado a pecadores. Deus nos capacita a proclamar a verdade, nos faz lembrar das palavras e nos alimenta diariamente, semanalmente com a sua palavra, para que tenhamos intrepidez, coragem de falar sobre ela e também esperança nele e não nas circunstâncias. Nós podemos lembrar nesse primeiro efeito, que é o falar sobre a palavra. Lembramos das palavras de Pedro. Lá em 1 Pedro 3, versículo 13, diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Quem há de insultar vocês, se vocês não falarem mal de ninguém? Quem há de perseguir vocês, se vocês fizerem o que é certo? E a resposta é: todos. Porque aquele que ama a Deus e quer viver piedosamente diante dele, como Paulo disse a Timóteo, será perseguido, enfrentará dificuldades. Então, Pedro, com isso em mente, e certamente ele conhecia o Salmo 119 e esses versículos que estamos aqui considerando. A resposta dele: quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Todo mundo. Tanto que ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, felizes, abençoados sois. Não fiquem com medo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tem tudo a ver com estes versículos 42 e 43 que acabamos de ler. Se o primeiro efeito de receber o amor de Deus, a sua salvação, conhecer as suas promessas, é falar sobre o que ele fez no passado, continua fazendo no presente e fará no futuro, por que nem sempre um crente fala sobre a palavra de Deus? Se o primeiro efeito da graça de Deus, de receber esse presente que é a salvação, é falar a este respeito, por que parece tão difícil colocar isso na prática? Não é verdade? É muito comum. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Qual é o conteúdo daquilo que você diz? Qual que é a forma daquilo que você diz? Quais são os assuntos mais presentes na sua boca no seu dia a dia? Você fala do que está cheio o seu coração. Você pode dizer que o seu coração está cheio da palavra de Deus. De maneira que ao falar, mesmo que não cite versículo, você pode perceber e podem perceber nas suas palavras o Evangelho permeando, na forma que você fala num momento de crise, num momento de dificuldade, na forma como você fala com os outros, seja quem for, seja a posição, seja a origem ou aquilo que possa esperar. A questão é que nem sempre o crente está santificando a Cristo no coração, fazendo a palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração. O seu coração está dividido, não está voltado totalmente à palavra, não está com as suas afeições, com o seu amor colocado em primeiro lugar e exclusivamente em Cristo, de maneira que isso torne inevitável falar, fazer a boca transbordar com este amor que recebeu de Deus. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então o amor que você recebeu de Deus será pronunciado com as palavras da tua boca em toda e qualquer situação. Em segundo lugar, em terceiro lugar, qual que é o segundo efeito de uma vida, o terceiro efeito, daquele que recebeu as misericórdias de Deus? É uma vida que testifica a palavra.
não só com palavras, mas com seu modo de viver. Este é o segundo efeito. É a palavra, além de dita, vivenciada na prática, que pode ser vista e lida como um livro aberto para que os outros vejam quem é Deus e o que tem feito na vida daquela pessoa. E como ele diz isso, versículos 44 ao 46. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Acompanhe novamente a leitura dos versículos 44 ao 46. Eu vou ler na NVI só para que nos ajude a compreender essas palavras. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Acabamos de cantar aqui um cântico que usa palavras semelhantes a essa. Engrandecerei e exaltarei o seu nome diante de reis e de poderosos. Nós cantamos isso. Uma coisa é falar as palavras, ou numa música. Mas o que significa ser isso num modo de vida? Quando na nossa versão começa com a palavra assim, é aquela letra do Vav, que dá continuidade ao que foi dito, e mais do que isso, é uma forma de se assumir um compromisso. Tendo recebido a misericórdia de Deus, e tendo o que expressar com a minha boca deste grande amor que invade e preenche o meu coração, eu me comprometo que eu irei, como diz aí, observar ou obedecer continuamente a tua lei para todo sempre. Meus irmãos, isso é integridade. É um empenho de obediência, de dedicação, com constância e para todo sempre. Não são em alguns momentos. Não é montanha-russa, mas evidencia um crescimento que parte da palavra do Senhor, que é evidenciado em palavras e que é mostrado na própria vida. Então, quem recebe este amor, as misericórdias do Senhor, além de falar sobre ela, inevitavelmente terá um compromisso de vida constante diante de Deus. Isso é para a vida eterna. E de que maneira alguém pode não somente declarar esse compromisso, mas colocá-lo na prática? Versículo 44. Através da observância, da obediência contínua, de buscar a Deus na sua palavra e de colocá-la na prática. Não é o que eu quero, não é o que eu prefiro, não é o que eu acho. É o que Deus diz e que assim seja. Em segundo lugar, andarei com largueza, ou na outra versão, com verdadeira liberdade, pois me empenho, me dedico, eu busco os teus preceitos. Aquele que segue a lei, obedece à lei, é verdadeiramente livre. Mas aquele que anda segundo o seu próprio coração, na verdade, está escravizado. Aqui é um modo de viver que é verdadeiramente livre. No empenho de busca por obedecer e andar no caminho do Senhor. E em terceiro lugar, versículo 46. Falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. É o testemunho que, com palavras, convida, com essa iniciativa pessoal de se colocar numa situação muitas vezes difícil, mas para defender a sua fé, para mostrar o que crê e para mostrar o seu amor a Cristo, mesmo que seja difícil. Um pastor americano, Timothy Keller, ele expressou o entendimento dessa passagem que nos ajuda também. Ele diz: quanto mais o salmista busca obedecer a Deus, mais ele anda em liberdade. Se Deus não nos governa,
se não obedecemos a Ele? Alguma outra coisa o faz? O nosso próprio pecado, hábitos pecaminosos, a necessidade de amor e de aprovação de outros, a ansiedade ou desejo de ter dinheiro e sucesso. Mas quando Deus está no comando, nessa prática, esse compromisso de vida diante de Deus, essas outras coisas perdem um poder imoderado sobre nós. Nem os reis são temidos, porque tememos a Deus. Tememos tanto a Deus que não tememos homens. Queremos obedecer ao nosso rei e não primeiramente aos outros, a expectativa que tem sobre nós, nem o próprio reizinho que há no nosso coração. E além do mais, depois desse parênteses que é do outro Timóteo aqui, Timothy Keller diz, além do mais, com Deus vem a liberdade do encontro que nos amplia a mente com uma sabedoria e visão maiores do que as nossas. E o sentido deste versículo 45, andarei com largueza, tu abristes a minha vida. E, meu irmão, quando a nossa vida é aberta pela salvação e liberdade que encontramos em Cristo, fala do Evangelho. E fala com a própria vida, pois essa vida que estava escravizada foi liberta. Que estava na obscuridade está à vista e pode ser, então, contemplada por outros. Isso acontece. Esse testemunho convida através da obediência contínua à palavra, que é o caminho único da verdadeira liberdade. Somente se Cristo nos libertar e nos conduzir pelo seu caminho interno é que seremos verdadeiramente livres. E não há motivo para vergonha, porque aquilo que recebemos, o Evangelho, aquilo que nós falamos que deve ser permeado pelo Evangelho, e aquilo que nós vivemos na transformação do Evangelho, como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, as nossas palavras devem declarar a grandeza deste Evangelho, que Deus, pelo qual Deus nos chamou, dessas misericórdias, o meio que Deus usou para as suas misericórdias nos alcançarem. Enquanto nossas palavras devem ornar também em todas as coisas a doutrina de Deus. Então veja, as nossas palavras devem declarar a grandeza do Evangelho e a nossa vida devem embelezar, ornamentar a doutrina que nós professamos. E para tornar isso mais claro, eu quero usar um exemplo de Tito, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele exorta que ele falasse sobre a doutrina, sobre a palavra, sobre o Evangelho. Ele diz lá no versículo 1 de Tito 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, então quer saber na prática como evidenciar o Evangelho presente na sua vida? Veja exemplos aqui, não esgotam mais, nos direcionam. Versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Para quê? Para mostrar com a sua vida o que o Evangelho fez. E como Paulo diz a Tito isso? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. E qual deve ser a motivação? As misericórdias de Deus no passado, o cuidado de Deus no presente e a esperança no futuro, não é? Veja o que diz o versículo 11 em diante.
Por que deve ser assim? Porque a nossa vida deve testificar do Evangelho e as nossas palavras devem ser permeadas por ele. Porquanto ou porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por quê? Porque Deus nos salvou no passado, nos ensina no presente a termos esperança no futuro. Este foi o segundo efeito que ia testificar a palavra. Em terceiro e em último lugar, o versículo 47 e 48 dizem: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. E o terceiro efeito, além de falar e testificar a palavra, é amar a palavra. Na verdadeira vida cristã, deve crescer constantemente, gradativamente, este primeiro efeito, que é falar da palavra, de testificar da palavra. E, em terceiro lugar, deve amar cada vez mais esta palavra. Porque quem recebeu o amor, a salvação e as promessas de Deus, aprenderá a amar esta palavra, a meditar nela, a deleitar nela. E tudo que o salmista expôs aqui, mais do que a necessidade de se falar do Evangelho por necessidade ou obrigação, Deus mandou, então obedeça, ainda que isso também seja verdadeiro. Mas não é esta a motivação. É mais do que viver de modo aceitável, por constrangimento, daquilo que alguém possa dizer, porque afinal vou prestar contas a Deus. Deve ser com a motivação certa que esses versículos últimos nos apontam, que é o fruto de um coração redimido, transformado, que ama a palavra de Deus e ama o Deus da palavra. Em outras palavras, irmãos, esses dois últimos versículos nos dizem que absolutamente tudo que você faz ou diz reflete o quanto você ama a palavra de Deus, ou não. O que você diz e fala mostra do que está cheio o seu coração. E, baseado nas misericórdias de Deus e em tudo que Deus fez, como consideramos até aqui, o salmista diz: eu terei prazer, ou tenho prazer nos teus mandamentos, porque eu amo a tua palavra. E isso deve estar presente em cada circunstância da nossa vida. Não só nos momentos de leitura, não só no momento de escola dominical, de culto, em que abrimos a palavra de Deus, mas que por conhecer a palavra de Deus e meditar nela, isso deve se tornar evidente, o amor que temos por Deus e pela palavra. E por último aqui, ele diz: para os teus mandamentos que eu amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. E o que significa isso? Que o amor a Deus e a palavra de Deus é expresso também no contexto da adoração. Essa expressão de levantar as mãos e meditar no decreto acontece no contexto da adoração. Eu venho aqui para meditar nas misericórdias de Deus e agradecer a Deus por elas, juntos com meus irmãos, para falar, para cantar, que é uma expressão com a nossa boca, e para testificar com a minha vida do que Deus tem feito por mim. E eu faço tudo isso, não por obrigação, não é porque eu tenho que vir aqui, senão vai ficar feio algum momento as inscrições lá não aparecem, muito tempo aparecer meu nome, mas é porque eu amo a Deus e eu amo a sua palavra. E eu quero adorar a Deus através da maneira que Ele estabeleceu na sua palavra. Para concluir, meus irmãos, a série intitulada Como eu amo a tua lei. E você? O quanto você ama a palavra de Deus? E como você pode responder a isso? Hoje eu vou dar essa dica. Essa pergunta que temos feito já em 5 mensagens,
desta série, o quanto você ama a palavra de Deus, eu quero propor como você pode responder a isso no seu coração diante de Deus. Considere o quanto o Evangelho, o amor que você recebeu de Deus, tem permeado as suas palavras, naquilo que você diz, naquilo que revela estar no seu coração, no modo como você trata as pessoas. O quanto isso pode ser visto na sua vida, no seu procedimento, nas suas obras, e o quanto isso é motivado, não por obrigação, talvez por legalismo ou orgulho, mas por um sincero e profundo amor à palavra de Deus para a sua adoração. Independentemente de como você esteja nessa noite em relação a isso, cabe as palavras do próprio Deus a você, o Shema. Quando Deus disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que devemos amar, porque revelam o amor de Deus por nós, devem estar no nosso coração. Devemos inculcar aos nossos filhos, aos filhos da aliança que estão ao nosso redor. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Constantemente, para todos sempre, alimentando este amor pela palavra de Deus, com o quê? Com o amor de Deus por nós. E o apóstolo Paulo, após meditar na grandeza da eleição, do amor de Deus a pecadores, dada a nossa condição, ele faz um apelo também. Eu quero terminar com essa exortação e encorajamento aos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.